Olá pessoal, de volta aqui no canal Recalculando, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre medo. Nossa, que medo, hein, gente? Roda a vinheta aí, Jaqueline! Tcharam, 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 tcharam. Ó, de volta aqui no nosso canal Recalculando de hoje. Antes de começar aqui, de novo, hoje minha convidada especialíssima, que você já conhece de outros vídeos aí, a Fátima Mota. Ela é psicanalista, doutora, professora, um monte de coisa boa, né? A gente vai falar hoje sobre medo. Mas antes da gente começar a falar sobre medo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aí no nosso canal. Aperta o sininho aí para vocês receberem as notificações de todos os vídeos. Já vai, ó, não precisa nem esperar o vídeo para deixar seu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E lá no final você deixa seu comentário e compartilha com todo mundo. Fátima, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui, viu? Eu que agradeço, Carlão. É sempre um imenso prazer estar aqui. Pois é, o prazer é nosso. O povo aí, olha, atendendo a pedidos aqui, nós queremos saber o seguinte: que medo, hein? O que é o medo? O medo é quando você leva a ansiedade a um tal ponto que te paralisa. Então, imagine o seguinte: eu vou encontrar o Carlão. Eu fico, essa é uma ansiedade boa, porque deixa que eu me arrume, que eu me preocupe, que eu faça coisas boas. Agora, vamos imaginar que esse mesmo Carlão gera em mim um nível de ansiedade que eu fico travada. Isso é medo. E aí tem vários graus de medo. E tem vários graus, até você ter pânico, até tem várias coisas. Mas qual é o ponto, né? O medo é uma emoção extremamente positiva. Porque se não fosse pelo medo, as pessoas se atirariam, elas fariam coisas que colocariam em risco a própria vida. Então, ou seja, vou fazer uma escalada, né? Vou escalar uma montanha. O medo faz com que eu pare e fale assim, espera um pouquinho, isso é arriscado, o que eu tenho que fazer? E eu tomo medidas para que eu não me machuque, ok? Então, tem o medo que gera ação positiva. Esse é o medo legal. O ponto é quando o medo, ele faz um movimento dentro de você que te paralisa. Então, eu não consigo imaginar entrar naquela cachoeira, porque ela me amedronta. E, normalmente, o medo, quando é um medo, por exemplo, uma barata ou algo assim, tem a ver com questões mais profundas, sabe? Por que eu tenho medo de água? Por que eu tenho medo de cachoeira? Por que eu tenho medo de barata? E, às vezes, são coisas que estão lá no meu inconsciente. E, em função disso, eu travo a minha vida. Medo de falar com um superior, medo de falar com alguém que tem uma hierarquia acima da sua, e aí todos os medos de andar de avião, né? E, então, o medo é uma emoção extremamente benéfica, mas extremamente perigosa se você não toma consciência dela, porque ela vai tomando conta de você. E o pior é que um medo, que às vezes pode ser algo passível de ser contornado, ele passa a ser algo extremamente aterrador. Por exemplo, quando você fica com medo de dormir no escuro. Criança, né? Porque ela começa a imaginar fantasma. E ela tanto imagina o fantasma que chega uma hora que o fantasma aparece mesmo. E ela fica travada. E esse medo pode ficar durante anos e anos e anos e anos na vida de uma pessoa. É o que vem acontecendo agora com o coronavírus, né? Então, tem pessoas que têm um medo salutar. Eu tenho medo, então eu vou evitar o contato, eu vou usar máscara, eu vou fazer algumas coisas para evitar que a coisa complique. Tem pessoas, ontem eu estava no supermercado, eu vi um rapaz que ele estava vestido com um escafandro, literalmente. Eu falei, gente do céu, né? Ele estava todo paramentado. Então, é um medo que vai acima da normalidade e que, às vezes, acaba fazendo com que as pessoas não saiam de casa, que elas acabem tendo problemas emocionais muito sérios, porque vai travando a pessoa. Então, é importante que a gente reconheça esses medos e do que eu tenho medo. Quando a gente, aqui falando um pouco aqui sobre o nosso canal, que é um canal para falar um pouco de saúde e tal, esse medo,
Como é que existe o medo de falar assim, não, eu preciso fazer dieta, eu estou acima do peso, preciso perder, mas eu não começo nunca porque eu tenho medo de não conseguir, ou seja, de não conseguir fazer a dieta ou de não conseguir fazer alguma outra coisa. Como é que dá para trabalhar esse medo? Você pegou, acho que um ponto importantíssimo, viu, Carlão? Porque olha só, esse medo, por exemplo, eu tenho medo de engordar. Por que eu tenho medo de engordar? Porque de pequenininha eu era muito gorda, e como eu era muito gorda de pequenininha, e eu sei o quanto isso foi ruim para mim, eu tenho pavor de engordar. É um medo que, inclusive, trava, que eu, sabe, faz com que eu não coma coisas de tanto medo que eu tenho. Esse é um tipo de medo, que é salutar para mim. É muito. Então, assim, deixa esse medo ficar aí, eu não mexo nele. Agora, tem as pessoas que, por exemplo, conseguem iniciar uma dieta exatamente porque ficam com medo de morrer. Então, na hora que tomam um susto, o medo, às vezes, dá aquele baque e a pessoa vai para o ponto contrário e fala assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou morrer. Esse é mais ou menos o que aconteceu comigo, viu? Que eu chamei isso de síndrome da Marquise, e tem um vídeo aí, depois vocês colocam aí na tela aí para quem quiser clicar nesse vídeo e assistir lá a síndrome da Marquise. Então, e é interessante porque tem a ver com os valores que nós temos na vida, né? Quais são os valores? Para que eu dou valor? Olha, esse relógio... Ah, achei lindo. Ele é do meu... Lindíssimo. Casa, sabe, assim, é antiquíssimo, né? Então, me dá uma paz quando ele toca, ele me lembra que a vida vale a pena ser vivida nos minutos importantes dela, e esse é um minuto importante. Então, veja, existem medos, né, que têm uma associação direta ao valor. Então, se você dá valor à sua vida, muito, porque você tem filhos, você tem uma esposa, você quer viver. Na hora que alguém te fala, você vai morrer se você continuar assim, você se toca e você faz alguma coisa. Tem pessoas que preferem o prazer da comida ao medo da morte. Então, o prazer da comida leva essa pessoa a continuar comendo. E o medo de falhar. E a necessidade também de ver resultados imediatos. Quando eu quero ter um resultado imediato e eu sei que esse resultado não vem, e aí eu fico com medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer, do quanto que eu vou falhar, eu prefiro não fazer. Porque aí eu tenho uma boa desculpa, que eu sou grande, porque eu sou grande, então eu posso, né? Ah, sabe, acontece, afinal de contas eu não como nada, e todas as desculpas. Então, o medo de falhar está associado também a uma dinâmica do comportamento humano chamada de controle, que está associada à competência e o medo de ser humilhado. Então, pelo medo de ser humilhado, porque assim, já te aceitaram como gordo. Na hora que você fala, vou fazer um regime, e você não consegue, o medo das pessoas falarem assim, cara, você não consegue mesmo, imagina, deixa isso para lá. O medo é tão grande que é melhor você não fazer. Entendi. Olha só que interessante, gente. Como é bom a gente conversar com gente que conhece, né? Porque eu posso falar isso, mas você não dá bola. Agora, a Fátima, ela fala com propriedade, com conhecimento. Então, Carlos, mas eu acho que uma coisa importante dizer é que isso, eu vejo muitos líderes com problemas sérios em relação a isso e que afetam a sua liderança. Porque é aquilo que a gente estava falando antes, né? A partir do momento que eu sou uma pessoa que tem os meus medos, que são medos inconscientes ou medos que eles estão lá me atrapalhando, na hora que eu vou liderar, isso aparece. E como é que você lidera bem, por exemplo, ou como você é um bom profissional, ou como você é um bom marido, uma boa esposa, etc., se você não está bem no seu corpo, né? Se o seu corpo não tem a vitalidade que poderia ter. Porque vamos combinar que quando a gente está gordo, a gente não tem a mesma vitalidade para nada na vida, né? Então, isso acaba fazendo, inclusive, com que você tenha... E eu vou falar de outra coisa que eu não queria falar, Carlão, mas eu preciso dizer isso. Pode falar. Que é assim, ó, tem gente que não faz um bando de coisa e se esconde na gordura. Ah, eu não posso fazer isso porque, sabe, eu estou gordo. Eu não posso fazer aquilo, sabe por quê? Porque eu estou gordo. E aí vai. E aí as pessoas nem exigem muito, porque afinal de contas está gordo. Aí se eu ficar magro, como é que fica? Eu vou ter que fazer, né? Então é melhor ficar gordo.
Isso aí deve ter doído muito, viu? Mas é assim mesmo, aqui não é pra... como é que chama? A gente bate forte quando precisa, viu, gente? Ô, Fátima, obrigado pela sua presença aqui nesse nosso programa. Você vai voltar aqui de novo, nós vamos falar de mais assunto, porque estou adorando aqui a sua participação no Recalculando. Eu também, adorando estar aqui com você e com vocês. Pois é, gente, então é o seguinte, esse Recalculando aqui com a Fátima Mota, falando sobre medo. Nossa, que medo, hein, gente? Deu medo em você? Então deixa o seu comentário aí embaixo e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal, porque com certeza esse vídeo da Fátima vale demais a pena. E eu vejo todos vocês semana que vem no nosso próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês. Roda a vinheta, gente.